Quando olhamos para a história dos Anaquins no Antigo Testamento, vemos mais do que uma simples narrativa sobre gigantes e conquistas. Vemos um espelho das nossas próprias reações diante dos primeiros grandes obstáculos que se interpõem entre nós e nossos objetivos mais audaciosos. O povo de Israel, recém-saído da escravidão e guiado por promessas divinas, estava à beira de herdar a terra prometida, um lugar de fartura e liberdade. Mas a primeira visão que tiveram não foi de pomares exuberantes ou riachos calmos, mas sim de muralhas altas e de uma raça de homens tão imponentes que os espiões voltaram com a famosa declaração de que se sentiam como gafanhotos diante deles. Esse medo paralisante, essa sensação esmagadora de insuficiência, é o nosso primeiro Anakim. Essa correlação é profunda e universal. Nossos objetivos, sejam eles lançar um novo negócio, dominar uma habilidade complexa, mudar radicalmente de carreira ou escrever um livro, inevitavelmente virão acompanhados dos seus próprios gigantes. O Anakim de Israel era físico, um desafio de força e escala. Os nossos, muitas vezes, são emocionais e mentais. O medo do fracasso público, a dúvida sobre a nossa própria capacidade, a necessidade de dedicar anos de trabalho árduo sem garantia de sucesso. O primeiro vislumbre desses desafios faz a maioria das pessoas recuar. A diferença entre aqueles que conquistam a terra prometida de seus sonhos e aqueles que vagueiam no deserto da inação não reside na ausência de medo, mas na maneira como respondem à visão dos seus Anakins. Israel viu os gigantes e o tamanho das suas próprias fraquezas. Eles se concentraram na altura das muralhas e no poder dos seus adversários, esquecendo-se da promessa e da força que os havia tirado do Egito. Eles permitiram que a intimidação definisse a sua realidade, transformando a esperança em murmuração e a fé em pânico. Isso é precisamente o que acontece quando permitimos que o medo do que se acontecer seja maior do que a nossa vontade de fazer acontecer. O Anakim não precisa ser real. Ele pode ser a projeção dos nossos piores cenários, o fantasma da rejeição ou a montanha de burocracia que idealizamos em nossa mente. Ele se torna um obstáculo intransponível simplesmente porque decidimos que ele é. A virada na história de Israel, a eventual conquista da terra, só ocorreu quando uma nova geração se levantou, não ignorando a presença dos Anakins, mas sim relativizando o seu poder em face do seu propósito e das suas promessas. Eles reconheceram o desafio, mas não permitiram que ele se tornasse o foco central. Eles entenderam que os gigantes não eram o fim da jornada, mas sim a prova necessária para merecer o destino. Da mesma forma, para nós, o caminho para o sucesso não é contornar os grandes desafios, mas sim encará-los, transformando a nossa perspectiva de somos gafanhotos para somos capazes de lutar. A derrota do nosso Anakim pessoal não é apenas o ponto de virada para o nosso objetivo, é o momento em que provamos a nós mesmos o verdadeiro tamanho da nossa resiliência e da nossa fé em nosso próprio potencial. É o momento em que a promessa se torna posse e a visão se torna realidade,